Então, bom dia, todos e todas. Eu vou falar um pouquinho, então, da minha sugestão, que foi a leitura desse livro, né? A gente leu Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, e a minha sugestão ela partiu do, assim, primeiro porque eu queria, né, ter lido esse livro, e por causa de uma entrevista que eu assisti do autor, né, no ano passado. E aí, por conta da entrevista, do que ele falou a respeito do tema, então me interessei pela leitura do livro e sugeri ao grupo, o grupo aceitou, né? Então, e dentro daquela proposta que a gente já tinha aprovado anteriormente, que era inserir sempre uma obra de arte, né, dentro do nosso grupo, das nossas leituras, para não ficar só na parte técnica, né, na parte específica da educação, na parte científica, né, a gente alargar e para uma parte também literária, no caso, né, artística. Então, foi por isso que eu sugeri. E uma obra, então, que foi produzida aqui no Brasil, mas publicada primeiro lá em Portugal, né? E aí lá recebeu prêmios, aí depois, por conta disso, veio para o Brasil também, apesar do autor ser brasileiro. E aqui, eu acho que a gente ainda, nós aqui no Brasil ainda corremos ainda atrás, né? Parece, em termos de reconhecimento de arte, enfim, de tudo, né? A gente parece que ainda caminha meio que a reboque, né, daquele que vem de fora, infelizmente ainda. O tema do livro também me chamou a atenção, em primeiro lugar, por se tratar, né, de personagens negros, negras, ligados à terra, e também com uma religiosidade diferente daquela que a gente está aqui acostumado, né? Um pouco fora aí do cristianismo. Então, por conta disso que eu sugeri e a gente leu. Então, assim, eu conheço, na verdade, conheci, né, o autor nessa entrevista e por algumas leituras que eu fiz da biografia dele, né? Ela é da Bahia, professor de geografia, né? Na verdade, ele é formado em geografia, mas atua num órgão público. E aí, com no o INCRA. sucesso Como? É no INCRA. Isso mesmo. Muito obrigado, Maurício. Com o sucesso do livro, então, certamente que ele pôde ampliar um pouco o seu universo, né, de intervenção. E conhecido já faz algum tempo, né, estudando história do Brasil e história de maneira geral, né, que é provavelmente o principal problema que nós temos no Brasil, né? A gente fala muito da questão política, dos problemas políticos, da corrupção, da violência e tudo mais, mas para mim a questão da terra, né, é o problema mais importante que nós temos, né? A gente tem aí a questão do agronegócio, sendo falado, né, tanto do agronegócio, da importância do agronegócio, mas é justamente esse tema, para mim, é fundamental. Então, foi em cima disso que eu fiz a sugestão e o livro trata desse tema e de outros temas também, já que uma das personagens é também professora, né? Então, está dentro da nossa área. Então, por um primeiro momento, o que eu queria falar era isso. Obrigado. E você, Maurício? Esse livro, né, ele foi um dos primeiros que eu li no semestre passado, na verdade. Porque eu
adquiri, né, o conjunto das obras, o que eu já tinha, e eu adquiri tudo junto. Enquanto a gente ia lendo os outros livros, eu aproveitei meus horários assim de intervalo, né, na escola, e eu fiz a leitura dele há bastante tempo, né? Depois eu fiz uma releitura daqueles pontos que eu tinha analisado. Então, assim, é uma obra fantástica, é uma obra muito abrangente, né? Sobre a história dos negros no Brasil, né? O Daniel lembrou, né, sobre a questão da religião, de estar tão distante da gente, né? Eu estou lendo um outro livro sobre a história do Brasil e que fica bem nítido, né, a presença dos jesuítas, da Igreja Católica na catequização dos nossos indígenas, né? E então, quando os negros chegaram no Brasil, pode-se assim dizer, né, a grosso modo, que o Brasil já era um país, né, uma colônia já cristianizada, né? E com a chegada dos negros no Brasil, vieram junto com eles, né, outras crenças, outras fés, mas também, com certeza, cristianismo, até porque a África tinha sido colonizada pelos portugueses. Então, se misturam muito, né, a questão das religiões. Mas o livro ele vai abordar a questão agrária, a questão do trabalhador, a questão da precarização do trabalho, né, do latifúndio, da presença, né, dos coronéis, né, do domínio branco sobre os negros, o final da escravatura. É um livro muito abrangente, vai falar de sindicalismo, né? Vai abordar o problema da mulher negra, o problema a questão do machismo, né? A imposição do patriarcado em relação às mulheres, a violência no campo, a violência contra os trabalhadores e contra, né, os sindicatos, coisas que nós continuamos vivendo diariamente, constantemente, né? Apesar de não ser uma coisa presente nas nossas vidas, é uma coisa presente na sociedade, né? E como a gente tem aí o privilégio de, às vezes, estar afastado, né? Pelas condições em que a gente se encontra nesse momento, isso não é verdade para uma grande parte da população, né? Que vive nas periferias das grandes cidades, que vive no campo, né? Aí lutando pela sua sobrevivência. Né? A própria questão do analfabetismo, das crendices, né? É muito bonito ver como que eles têm essa fé, né, arraigada no jaré, né, nas entidades, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que determinadas posturas, né, são de conservadorismo, né? Está ali atrelado à ideia de submissão, atrelado à ideia de inferioridade, e que às vezes é difícil de escapar. Então, o livro permite a gente fazer todas essas análises, né, tanto da presença da religião na vida dessas pessoas, né, da luta diária pela sobrevivência, né, das dificuldades enfrentadas pelo nosso povo ao longo desses séculos todos, em especial, né, os negros, né, que vieram escravizados para o Brasil. Enfim, é uma obra que permite diversas reflexões. E eu fiquei encantado com a quantidade de novas palavras que eu adquiri, mas que são muito fora, né, do nosso contexto, do nosso cotidiano urbano, né? Palavras do interior, palavras aí, às vezes, de origem africana e que estão fora da nossa realidade. O livro ele é encantador, né? E ele não termina, né? Ele deixa em aberto a perspectiva, né? Deixando só claro, ele deixa bem claro, né? Sobre a terra há de viver sempre o mais forte. A luta para que a gente tem uma luta para que isso não seja verdade, mas infelizmente ainda é uma verdade, né? Ainda sobrevive nesse mundo a lei do mais forte. Então é um livro que do início, né, do cuidado com os nossos filhos, cuidado com as nossas crianças, até o fim, ele leva a gente a uma reflexão. Não é à toa que é amplamente premiado, né? Tá de parabéns a escolha, né? Espero poder conhecer
outras obras de tamanha, né, de tamanha reflexão. Para esse primeiro momento, né, eu passo a palavra aí para a Eliani ou para o Renato, para que eles possam dar continuidade a essa reflexão. Obrigado. Então, como vocês aí já pontuaram, né, realmente foi uma leitura muito boa, é uma leitura que tem uma característica de, de deixar a gente assim inquieto, né, para saber o que vem depois, né, nas próximas páginas, né. Então, é um livro assim que a vontade é sentar e terminar a leitura o mais rápido possível, né. Eu me senti nos tempos de novela, né, quando eu assistia novela com minha avó, com minhas tias, de ver um capítulo agora e já querer ver o próximo, porque ele é instigante mesmo, muito boa a escrita, o texto, muito bom. Mas como vocês pontuaram aí, realmente, além dessa boa leitura, né, dessa fluência, dessa leitura corrida e fluente, temos, assim, grandiosos, né, que foram tratados ali nessa obra, né? Os colegas aí já lembraram sobre a questão religiosa, a questão aí do patriarcado, a questão da condição da mulher, das crianças, né? Da situação vulnerável, de vulnerabilidade das crianças. Mas me chamou bastante atenção a questão que diz respeito à condição do povo, né? Dos nossos antepassados, pós, né, essa abolição da escravatura no Brasil, né? Quer dizer, uma condição totalmente precária. Então, essa abolição ela aconteceu assim de forma artificial e a obra deixa claro que não foi dada nenhuma condição, né, para que os nossos antepassados pudessem se reerguer ou se estabelecer de forma digna, né? Então, ali fica muito claro, né, que também ocorreu uma condição muito dura, né? Quer dizer, as pessoas trabalhavam ali em troca de uma moradia extremamente precária, em troca e também de comida, né? Também de forma extremamente precária também. Então aí fica claro que essa relação de total submissão e em relação ao antigo dono, né, ao antigo proprietário de escravos, né, continua, né, e continuou. A relação de exploração, de maus tratos, né, não mudou muita coisa. A figura do, do gerente ali que cuidava dos escravos, né, é a mesma função do como que era o nome? Do responsável. Capitão do Mato. Capitão do Mato. Então, assim, os personagens são os mesmos, né? Mudaram-se os nomes, mas as funções continuaram as mesmas. E também, assim, no decorrer dessa obra, né, algumas reflexões no que diz respeito à relação talvez de respeito ou talvez assim de uma certa submissão, por exemplo, quando o Zeca Chapéu Grande, né, fala, né, do cuidado ali que havia de ter em relação ao dono da terra, né, a questão da gratidão por ter dado espaço, né, ali de moradia para poder ali tirar a subsistência básica. Isso nos leva a uma reflexão que já é antiga, né? Quando a gente vai falar de movimentos grevistas, né? De organização, né? Do porquê que em nossa categoria, às vezes, há uma mobilização de um grupo e a não mobilização de outro, ou diferentes formas de enxergar um movimento. Então,
me parece que nos ajuda também a compreender, até ter um olhar mais humano, né? Assim, um olhar mais, digamos, de maior cuidado, né, em relação ao que ocorre, né, em termos de organização. Porque, de fato, há são sensações, né, diferentes, né, em relação ao que nós, ao que as pessoas, ao que a nossa coletividade tem em relação às autoridades, né, aqueles que estão numa situação aí de liderança, né, abre aspas. Então, foi uma obra assim extremamente, para mim, foi muito prazerosa a leitura, né? Apesar de ser literatura, mas assim com um aspectos de fatos históricos muito marcantes, né? E extremamente necessário, né? Leituras como essas, né? Eu acho que a ideia de fazer essas leituras, de sempre ter alguma literatura, alguma leitura mais voltada para a questão da arte, né? É muito importante, porque nos mostra, assim, a vida concreta, né? A realidade concreta. Isso também é bom para nos ajudar a lembrar, não é? Sobre de onde viemos, né? Sobre as nossas origens e, de uma forma ou de outra, também nos fazer lembrar da nossa realidade, porque essa obra diz muito do que ocorre na realidade, né? Na atualidade, como lembrou o Maurício aí. Então, nesse primeiro momento, era isso que eu gostaria de mencionar aqui, né? Vou deixar alguns outros apontamentos para a próxima rodada. Então, é isso. Assim, dessa obra, o que mais me chamou a atenção e o que é uma coisa que carrego dentro de mim desde muito nova, porque eu participava das reuniões do pessoal quando eles criaram o Partido dos Trabalhadores, né? Eu tinha uns 6, 7, 8 anos, eu via eles estudando, lendo, e como eles eram muito fortes na ideia deles a questão da reforma agrária. Eu não confesso, assim, pelos estudos deles, eu acho que eles, eu não sei se eles iam tão profundamente nesses estudos, mas quando eu fui ler o Torto Arado agora, aí eu vi, fica muito claro, assim, como a gente tem que estudar e como a gente tem que... É uma parte da história que a gente deveria propagar mais, porque quem institucionou a grilagem após criou leis para defender a propriedade privada. Os caras roubaram a terra e agora eles criaram as leis para defender essa propriedade que eles roubaram, velho. Então, na verdade, a terra aí é de todo mundo. Então, a reforma agrária, ela é uma necessidade de resgate histórico, de resgate mesmo dessas pessoas que foram negadas a terra para ela, porque alguns foram lá e roubaram e colocaram como que se fosse seu, né? E estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, a reforma agrária é mais do que necessária. Para mim, depois de ler esse livro, eu falo, olha, esse negócio de propriedade privada, esse negócio de ficar defendendo latifundiária, esse negócio de ficar defendendo essas coisas, é sacanagem pura. Para mim, é sacanagem pura. Desde pequeno, eu achava isso uma sacanagem, eu sempre achei que... Porque eu morei em invasão, não chamava ocupação na época, porque agora eles ficam me corrigindo que é ocupação, mas era invasão. E esse grupo que estudava participou de muitas ocupações em Goiânia. Então, a ocupação da Nova Esperança, a ocupação lá várias ocupações que tem em Goiânia, esse grupo que eu participava, eles chegaram, entraram, invadiram e ficaram. E para mim isso sempre foi muito justo, porque eu achava muito injusto uma fazenda enorme para uma pessoa só. E aí, quando veio a leitura desse livro, eu falei, nossa, mas é mais injusto ainda do que eu penso. É muito mais injusto, porque umas coisas que era bem um pensamento bem
intuitivo, você vai ganhando força com o estudo. E eu acho que mais pessoas precisam estudar sobre isso. E é parte da história que é negada, né, a maioria das pessoas. A gente não pode falar sobre isso. E a gente tem que agir como se isso não existisse, que a propriedade, defender a propriedade privada é o normal. O comunismo é uma loucura, coisa de pessoa mal intencionada. E como reverter isso, que eu fico aqui pensando agora. Que é essa parte que eu não sei muito bem. Mas é necessário. É uma sacanagem pura isso aí. Muita sacanagem mesmo. Quem não tem terra foi roubado. E eles têm o direito de ir lá e ocupar. A primeira parte que me chamou bem a atenção desse livro é essa, depois eu vou falar mais sobre as outras coisinhas. Mas o que ficou muito forte em mim, porque é muito forte em mim desde pequeno, porque eu morei em Vazão, então é muito forte em mim essa questão da terra. Então, essa questão da terra que ficou gritando dentro de mim o tempo inteiro enquanto eu estava lendo. Renato? Então tá, vou procurar falar bem alto e devagar, vou escutar em todo mundo aí. Dá para escutar aqui, beleza. As ponderações é muito interessantes. Eu vou fazer algumas ponderações iniciais a respeito formais da obra. Eu acho que assim, seria claro, nesses encontros alguém da letras, tipo o nosso colega Marcos, né? Para às vezes, esmiuçar alguns detalhes que nós não temos tanto conhecimento literato assim, na literatura não, às vezes, passa batido. Mas, enfim, eu acho que seguimos em frente. Alguns aspectos formais assim, do livro. Assim, quando eu comecei a ler o livro, eu lembrei muito 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, porque é aquela narrativa assim, densa, você não tem travessões para introduzir fala de personagem. Na verdade, você não tem fala de personagem. A fala dos personagens ela é falada pelo narrador, né? Então, assim, é uma leitura que, se ela não for muito bem escrita, ela é cansativa. Porque você vira uma página de fora a fora, não tem travessão, não tem nada, né? Tampado assim. Como diz o povo antigo, não tem figura, né? Então, quando o cara se propõe a fazer isso, ele tem que estar certo de que ele vai contar uma história que prende o leitor, né? E eu acho que ele consegue, né? O Boyd falou a respeito disso, né? De sentar e querer ler, né? Por isso que eu lembro do 100 Anos de Solidão. Para quem não leu ainda, Gabriel Garcia Marques é uma coisa fenomenal. Até o início, né? O 100 Anos de Solidão, ele vai falar do dia que o pai do menino levou ele para conhecer o gelo, uma coisa assim, eu não lembro. E esse começa com a questão da faca, né? A faca que vai conduzir as primeiras partes do livro, e a gente vai ver que essa faca, que vai simbolizar justamente a violência, a luta de tentativa de sobrevivência, a sublevação da mulher pobre, negra, quilombola, perante um homem dominador, seja ele branco ou o próprio mulato, né? O próprio negro, o próprio machista, né? Independente da cor dele, mas principalmente acho que essa faca, ela carrega em si essa questão da luta mesmo, né? Da luta de quilombola, em torno disso. Então, acho muito interessante essa opção dele de começar o fio da narração dele ser pela faca, que é uma coisa simbólica que, vez ou outra, vai ser retomada no livro, né? E acho de forma brilhante. O autor, ele é novo, né? Se não me engano, ele tem 42 anos, que é de 79. É um livro que foi agraciado com o Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da literatura brasileira. O Prêmio Jabuti. Outras coisas, eu falei sobre o fluxo narrativo. A questão do domínio do objeto. Então, é um cara que mostra que ou ele teve uma vivência muito grande nesse ambiente, ou ele pesquisou muito, ou as duas coisas.
né? Eu acho que ele tem muita vivência. Ele escutou muita história, viveu, não só viveu quando criança, de repente, mas escutou muita história e pode ter também feito pesquisa, né? Tem um livro muito importante que é o Germinal, do Emile Zohar, um livro que inaugura ali não é o naturalismo, acho que é o naturalismo, né? Em que o Emile Zohar ficou 3 a 4 meses com os mineiros lá da região da França, para depois escrever livro. Ia no bar com os caras, tudo. Então, assim, isso faz com a imersão do autor, você tem detalhes que, assim, esse negócio que eu pego o Renato falando comigo do negócio de Jatubá lá, eu conheço Jatubá, já comi muito Jatubá, mas vamos fazer, como é que fala, de Jatubá, que eles fazem, né? Biju. Biju de Jatubá, eu nem sei como é que faz isso, né? O do Buriti eu lembrei do Edésio, falar sobre o Maranhão lá, né? Com o Buriti. Então, assim, é um domínio absoluto do tema, da religiosidade, vou falar um pouco mais na outra fala, mas um domínio absoluto. E é muito bom isso, assim. Eu não era leigo, né? Acho muito bom. Outra questão, eu lembrei muito também, desculpe essas reminiscências aí, do Seara Vermelho, que é um clássico do Jorge Amado, que fala justamente sobre isso, só que ele acompanha os retirantes da terra, né? Então, assim, e tem inclusive a questão política depois, do cara que seguia um partido. Então, assim, lembra muito o Seara Vermelho, do Jorge Amado. E outra coisa, algumas pessoas chamam esse tipo de escrita de regionalismo. Mas quando eu estudava no ensino médio, tinha isso, romances regionais. É muito interessante quando o negro escreve um romance lá em São Paulo, em Minas, urbano, ele é nacional. E quando o cara escreve uma coisa no sertão da Bahia, no sertão de Goiás, tipo O Tronco, do Bernardo Hermes, aí é tido como romance regional. Não tem nada de regional, ele é nacional, né? Eu acho que isso é só para reduzir a obra, para falar que a coisa é uma coisa local. E como a gente vê como o cara trabalha as categorias muito bem trabalhadas nesse livro, considero ele um romance, assim, em certo ponto, sociológico, no sentido de Seara Vermelha, no sentido de sertões, em que o cara consegue aprender a certas categorias sociais, a organização social, o modo de produção, certos conceitos ali, como aquele jeito que eles vivem ali, que é um pós-escravidão, mas é tipo escravidão mesmo, escravos da terra, aquela coisa toda. Então, assim, ele consegue aprender essas categorias de organização social no livro. Esse tipo de romance, às vezes, é mais de romance sociológico. Lembrando que Marx, certa vez, disse que aprendeu muito mais com a economia francesa lendo os livros de Balzac, que foi aprovado em 1850 no Brasil, né, que vai limitar o acesso à terra às populações, principalmente dos mais pobres. E é isso, assim. Gostaria, nessa primeira parte, falar só desses aspectos que me chamou a atenção do livro. A questão do fluxo narrativo. Eu li um livro uma vez, do Alain Carpentier, chamado O Recurso ao Método, e no meio do livro ele muda o fluxo narrativo. De terceira pessoa, ele passa para a primeira pessoa com o protagonista narrando, que ele muito perdido na época. E esse livro é interessante porque ele muda o fluxo narrativo, se não me falha a memória, 3 vezes. Ele começa com uma das irmãs, em primeira pessoa, depois passava para outra das irmãs, também em primeira pessoa, e por fim, se eu não me engano, a Santa Rita Pescadeira, né? Que vai fazer a parte final ali também em primeira pessoa. Então, o fluxo narrativo que se mantém em primeira pessoa, só que ele altera em 3 personagens diferentes. Eu acho interessante isso, porque aí você tem visões diferentes, principalmente dessa briga entre as irmãs, né, que gerou ali um rompimento entre elas por causa do marido, né, de uma delas, da Beloise, eu esqueci o nome ali. Mas, enfim, eu acho muito interessante isso, essa mudança do fluxo, mantendo a primeira pessoa, só que variando em... Eu captei 3 personagens diferentes, se for mais aí, vocês me corrijam. Aí é isso. Daniel?
Certo. Então, essas referências aí que o Renato Regis fez, eu também me recordei delas. 100 Anos de Solidão foi aquela que me fez mais, me relembrou mais, né? 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, é tido como um romance, se não me engano, é fantástico. Tem um termo técnico para isso. Principalmente por causa da terceira parte desse livro, né, que foi narrado... Renato falou realismo fantástico. Realismo fantástico, isso mesmo, obrigado. Então, nesse livro aqui, a terceira parte, acho que me lembrou muito isso, né, que é a entidade narrando, né. Ele começa com a Bibiana, e depois é a narração da Belonísia, e por último a entidade, que ali aparece com Santa Rita Pescadeira, né. Então, não é a minha seara, que é a questão da literatura, crítica literária, mas esses recursos narrativos dele, então, eu acho que foram muito bem empregados. E eu colocaria essa obra, então, nessa prateleira das grandes obras, dos grandes romances brasileiros que tratam dessa coisa do interior, né? Então, além do Gabriel Garcia Marques, me relembrou também Graciliano Ramos com o Vidas Secas, né? E o Guimarães Rosa lá com o Grande Sertão. E também foi interessante assim entender que o Borges lembrou bem aqui que é um escritor novo. Então isso significa que a literatura brasileira ela tem fôlego ainda para novidades, né, para coisas novas, né, para autores novos. Bom, e esse recurso narrativo dele, então, trouxe essa vantagem, eu trouxe esse prazer, né, da leitura, que é uma das coisas que me agrada muito na literatura, isso, é o saber escrever, né, coisa que eu acho que eu tenho muita dificuldade. Então, quando eu vejo alguém sabendo escrever, colocando as palavras, digamos assim, as palavras certas na hora certa, então isso me causa um certo prazer, né? E foi o caso desse livro. Na questão da luta pela terra, a Liane lembrou aí da questão da reforma agrária, e eu acho importante também, e eu queria lembrar aqui também que existe uma outra proposta, né? Vigente aí no Brasil, ela é minoritária, a reforma agrária é uma coisa que é feita pelo Estado, né? É provocado pelos trabalhadores, mas se espera que o Estado faça. E não sei se vocês sabem que existe grupos que têm outra proposta, né? Um deles, o que eu acho que é o principal, é a LCP, que o pessoal lá do Moclate tem muita ligação com eles, né? Vocês sabem, do Antônio. Mas eu acho interessante, eu acompanho de vez em quando algumas publicações deles, e a proposta deles é um pouco, digamos assim, mais radical, né? Que é da ocupação pura e simples, né? Inclusive eles usam armas, né? Eles ocupam, levam na mão uma foice, na outra uma espingarda. E eles não esperam reforma agrária, eles entram na terra, simplesmente, né? E ficam lá até quando puderem. Então, a proposta deles é isso, né? Eles chamam isso de revolução agrária, se não me engano, né? Para diferenciar da reforma agrária. É uma proposta interessante de nós,
nós que estamos militando nessa área conhecemos, pelo menos, eu não sei se aprovar ou não, mas pelo menos conhecer, né? Porque a reforma agrária a gente conhece muito do MST, né? Bom, e eu queria retomar um pouquinho também a questão da religiosidade que ele trata no livro, porque o Brasil, né, é tido como um país católico, cristão, essa coisa da religião instituída e obrigada, né, foi oficial até 1889, né, o catolicismo, de certa forma, né, ainda continua sendo, mas é interessante como que as outras religiosidades, mesmo sendo reprimidas, mesmo sendo condenadas, elas estão presentes aí o tempo todo, né? Então, e a maioria das pessoas nem se percebe disso às vezes, né? Por exemplo, vestir de branco no Réveillon, né, no Ano Novo, não tem nada a ver com cristianismo, né? Pelo contrário, tem a ver com religiões africanas, né? E ninguém para pensar nem questionar isso, né? Mas todos os cristãos, entre aspas, né, quase todos os cristãos se vestem de branco no tal do Réveillon. Pula 7 ondinhas, enfim, tem uma série de coisas, carregam patuá, carregam aqueles objetos, né, que na verdade tem a ver com o animismo condenado, na verdade. Mas toda vez que você conversa com alguém que é católico, até mesmo evangélico, todos têm tem alguma coisa ligada, quer dizer que essa religião e essa religiosidade popular, né, e essa religiosidade não cristã, ela está presente na nossa vida assim o tempo todo, né? Mas uma abordagem de forma tão clara e tão forte, né, tão presente, como principalmente na terceira parte, né, do livro, que é quando a entidade assume a narração. Achei importantíssimo e fundamental, né, essa coragem dele fazer isso, né, a narrativa dele. Bom, nessa segunda parte é o que eu tinha reservado para falar. Obrigado. Dando continuidade aí nossa leitura, nossa análise, né, do doutorado, um aspecto que me chamou muita atenção na narrativa que foi dada pelo Itamar é porque ele vai da infância, né, ele conta a história, o desenvolvimento das duas irmãs, né, da infância até a vida adulta, né, e os fatos que estão relacionados com o desenvolvimento das duas, né. E a partir desse movimento, né, desse crescimento e desenvolvimento das duas meninas, ele vai narrando os problemas e as dificuldades por que ela passa né, pelas pessoas no seu entorno, os pais, os amigos, os parentes, né, as pessoas ali de convivência deles ali no sertão baiano. E aí, fazendo um olhar aqui para as crianças, Eliane, para a educação física também, né, uma passagem, aí agora eu vou usar aqui algumas passagens que eu marquei, que me chamaram a atenção, né, quando a gente fala em jogo na infância, a importância do jogo para as crianças, né, o entendimento do que é o jogo. Então, na primeira parte do livro, em que é narrado o acidente e a infância delas, dois aspectos me chamaram a atenção. Tem uma citação que está na página 22 e 23, lá no finalzinho da página 22, e no início, nas 3 primeiras linhas da página 23, que vai falar sobre a questão do jogo na infância, né, a importância do jogo na infância. Então, aqui a Bibiana narra, né, andávamos juntas pelo terreiro da casa, colhendo flores e barro.
catando pedras de diversos formatos para construir o nosso fogão, galhos para fazer nosso giral e nossos instrumentos de trabalho, para arar nossas roças de brinquedo, para repetir os gestos dos nossos pais e dos nossos ancestrais nos haviam legado. Então, assim, a gente vê a profundidade com que o autor ele consegue avançar, né, nas categorias de análise que o Renato estava citando, e na compreensão, né, do que é o trabalho e do que é o jogo. E aí ele mostra com bastante clareza, né, porque é a partir da imitação, é a partir daquilo que a gente recebe dos nossos pais, que a gente recebe dos nossos ancestrais, que nós desenvolvemos as nossas brincadeiras e os nossos jogos, né? Então, ele deixa bem claro aqui um posicionamento dele, filosófico, né, que ele vê o jogo como resultado histórico, como resultado do mundo do trabalho, do mundo que os pais, né, apresentam para elas, que são meninas tão jovens, né? Então, elas vão brincar de arar a terra, elas vão brincar de cozinhar, né, de fazer o fogãozinho e tudo. Inclusive, quando eu estava lendo, conversando com a minha esposa, que vocês sabem que é do Maranhão, e ela relata, né, esse tipo de brincadeira na conduta delas, né, de fazer panelinhas, de fazer pratos, de fazer fogãozinho, tudo de barro, né? Então, é uma brincadeira característica, né? E aqui ele já começa a mostrar, né, como o Renato falou, uma categoria. E uma outra passagem que me chamou a atenção, até porque nós somos aí né, do campo da educação, 100% educação, na página 66 e 67, quando eles falam, quando a Bibiana narra a construção da escola, né, da qual ela vai se tornar professora depois. Mas como é visto, e aqui me lembrou algumas passagens do Saviani, né, quando ele coloca assim, qual é o papel da escola, né, mas o que os pais esperam, né, de nós educadores, o que a sociedade, né, de uma certa forma, principalmente esses que são mais carentes de uma escola, né, esperam. Eu, na página 66, bem no meio, está assim, ó. Quem acompanhasse sua vida de lida na terra, ou a seriedade com que guardava as crenças do Jaré, aqui ela estava falando do próprio pai, né, o Zeca Chapéu Grande, acharia que eram os bens maiores de sua existência, né, que fosse a religião. Mas pessoas como nós, quando viam o orgulho que sentia dos filhos aprendendo a ler e do valor que dava ao ensino, saberiam que esse era o bem que mais queriam poder nos legar. Então, um outro posicionamento aqui do autor em relação ao papel da educação, principalmente para a classe trabalhadora, né, para os menos favorecidos, né, que é realmente o conhecimento clássico, essa capacidade. Nos nossos últimos encontros eu falei sobre isso, né, a importância do ler. Porque se você, no mundo que a gente vive, no atual contexto, você não tem acesso a uma boa leitura, uma leitura com capacidade de separar as categorias, né, e os aspectos históricos, dos sociológicos, de uma concepção de mundo, né, você vai ficar parado. E aí você, às vezes, fica parado numa crendice, né? E lá na frente, uma outra citação, aí, aproveitando a fala do Borges, em que ele fala dessa questão da submissão, da aceitação, de uma falsidade ideológica que apresentam para a gente, inclusive nos dias atuais, né? Lá na página 204 tem uma passagem que eu achei muito interessante, que fala assim: passaram a lembrar para os seus trabalhadores como eram bons. Isso é já é a terceira parte do livro, né, que é narrada pela entidade, né? Passaram a lembrar para os seus trabalhadores como eram bons, porque davam abrigo aos pretos sem casa, que andavam de terra em terra procurando onde morar. Então, vai citar a questão da moradia, e eu olho para a atualidade, eu vejo muito isso, né? Uma política muito assistencialista, que quer lembrar como os capitalistas são bons, como os empresários são bons, como o governo é bom,
Porque ele dá casa, ele dá comida, ele dá vale gás, ele dá, né, todas essas coisas. Veja que essa estratégia está sendo usada, né, pelo próprio presidente na tentativa de melhorar a sua imagem perante a população, né? Então, ele quer passar por bom, porque ele está dando coisas, como se essas coisas não pertencessem, né, Eliane, né, à própria população. Como eram bons, continua, né? Como eram bons, porque por permitir que plantasse seu próprio arroz e feijão, o quiabo e a abóbora, a batata doce do café da manhã. Mas vocês precisam pagar esse pedaço de chão onde plantam seu sustento, o prato que comem, porque saco vazio não para em pé. Então, vocês trabalham nas minhas roças e com o tempo que sobrar, cuidam que é de vocês. Mas não pode construir casa de tijolo, nem colocar telha de cerâmica. Vocês são trabalhadores. Não podem ter casa igual ao dono. Podem ir embora quando quiserem, mas pensem bem, está difícil morada em outro canto. Parece emprego do Uber, né? Está muito bom, está muito legal. Você é empreendedor, então você pode trabalhar aí sem direito nenhum, e se você não está satisfeito, você pode largar, vai procurar emprego em outro canto, em outro lugar. Nessa questão da construção, eu lembro que o Renato sempre fala, né? Por que casa de trabalhador, né, de pobre, é construído só na periferia, né? Porque é a mesma lógica, gente. Às vezes até desesperador, né, de que nada mudou. Mas, enfim, é realmente uma obra que vai além da ficção, né? Ela é ficção e não ficção ao mesmo tempo, né? É muito brilhante. Então, assim, não sei se vai dar tempo da gente estar pontuando outros aspectos, mas eu encerro a minha fala aqui, até porque eu já estourei meu tempo, né? Mas foi muito prazerosa a leitura, e é uma leitura que a gente pode estar sempre, né, fazendo de tempos em tempos, para não esquecer, né? Muito bom. Em suma, é isso. Obrigado, gente. É uma obra carregada de emoção, né? Do início ao fim. Quer dizer, ler a história de Bebiana, Belonice, da mãe delas, do pai, da avó, da vizinhança, ou seja, de todos, e não se emocionar, né, e não ter a sensibilidade aflorada, há um problema, né? E é um problema muito recorrente na atualidade, né? A ausência da sensibilidade, né? As pessoas, nós, enquanto sociedade, estamos ficando assim insensíveis, né? Dia após dia. Então, é uma obra carregada de sensibilidade. Mas algo que eu quero destacar nesse momento é a questão da religião, né? A importância da religião para aquelas pessoas ali, isoladas, né? Sobre todos os aspectos, isoladas, esquecidas, né? Abandonadas. E por mais que haja o sincretismo religioso, né? Há a presença ali também das questões da tradição católica, né? Não sei se os colegas tiveram essa leitura, né? Através da presença de nomes de santos, né? Santa Rita, com o acréscimo de pescadeira, né? É um exemplo disso. Mas ainda assim, como o Daniel lembrou, ainda há a presença forte das questões das religiões de matriz africana. Mas o que eu destaco é a importância dessa religião. Poderia ser outra, né? Mas é a importância da religião para aquelas pessoas ali, porque ela não ocupa um papel secundário ali na vida daquelas pessoas, né? A posição, o lugar da religião ali é de destaque, é um papel assim de protagonista ali para a vida das pessoas. É através delas onde é o momento em que ocorre os festejos, né? Ou seja, um momento ali de alegria, um momento de
de trazer um pouco alívio, né, para o peso, né, para o fardo que se carregava. Representa também a questão de um auxílio medicinal também, num lugar onde não se chega médico, num lugar onde não tem-se a presença da medicina, né? E é também a questão religiosa, né? Então, você tem a questão dos festejos, da medicina e também a questão religiosa. Ou seja, num lugar onde você não tem esperanças, qual que é a perspectiva de futuro que se tinha ali? Não tem, não existia, né? Quando chega alguma coisa de perspectiva de futuro, que é a presença, o retorno da Belonísia, que virou professora, não sei se estou confundindo o nome das irmãs, ou seja, quando chega a educação ali, que vai dar um certo alento, né, no sentido do que esperar depois, a gente sabe o que virou, né? Mas, enfim, eu destaco essa, né, a importância da religião. A gente tem esse hábito, né, de criticar, né, não, criticar de forma construtiva, né? E, de fato, as críticas são extremamente cabíveis e necessárias, né? Mas existem algumas situações na sociedade, tanto naquela sociedade quanto nessa sociedade, que a religião é o único escape, né? Alguns colegas, né, vão falar, alguns autores também vão dizer que a religião é o ópio da sociedade, né? E eu diria que, para além disso, em algumas situações, a religião é a única possibilidade, mesmo que seja momentânea, de alento, né, de representar uma certa esperança para as pessoas. Então, eu destaco esse papel de protagonismo, né, da religião, e é interessante também notar ali a chegada do cristianismo através também dos evangélicos, né? E como que esse embate ali, não por parte da comunidade ali, né? Mas por parte da religião, da própria chegada da religião e da forma como ela via aquelas manifestações religiosas ali, que não são muito diferentes da atualidade, né? De ver com estranhamento, com preconceito, de associar a coisas, abre aspas, né, malignas, né? Então, também tem essa coisa ali que é um fato, né, que é apresentado pelo autor, né? Deixa eu ver. Bom, dito isso, né, existem outras coisas que a gente pode destacar também. Essa questão da infância ali também, né, para a gente que tem filhos, né, crianças ou já adultos, também é muito forte e pesado, porque mexe muito com a sensibilidade, né? Quer dizer, você ouvir ali da boca da mãe das meninas, né? Os relatos, né, enquanto parteira, né, substituindo lá o Zeca, mas assim, falando que poucas crianças, né, sobreviviam, né, conseguiam chegar na adolescência ou na idade adulta, isso por falta de assistência, né, falta de comida, falta de assistência à saúde, né. É claro que a gente está no momento, assim, é um período bem anterior a esse, né, mas as pessoas poderiam ter sido melhor assistidas ali. Mas é uma característica que é presente também na nossa sociedade, que é o abandono, né, às pessoas mais humildes. É o abandono mesmo, total, sobre todos os aspectos, né? Veja que a Belonísia Bebiana, que fere a língua, se tivesse tido uma assistência, né, um acompanhamento profissional ali, ela teria desenvolvido de alguma forma, mesmo que de forma precária, a condição de fala. Então, bicho, é um livro assim esplendoroso, né? São várias temáticas que eu quero falar para deixar os colegas aí se manifestar na próxima e talvez última rodada, né? Então, eu registro aqui essa importância da religiosidade, da religião ali para aquele povo e encerro a minha fala.
Assim, eu só queria começar da fala do Renato, da questão da religião. Renato, eu vivi na África, né? Vocês sabem que eu vivi 3 anos na África. Meu primeiro marido é africano. Não, essa ideia de religião, ela é eurocêntrica. Os indígenas e os africanos, eles não estão lá que eles estão fazendo uma religião. Quando eles estão fazendo aquelas rituais, não é uma religião, gente. É isso que eu queria deixar bem claro. É porque eles têm consciência que eles são corpo físico e corpo espiritual. E nessa consciência de corpo físico e corpo espiritual, assim como eles alimentam, como a gente precisa alimentar o corpo físico, a gente precisa alimentar o corpo espiritual. E o alimento do corpo espiritual é através desses rituais. E esses rituais também, esse corpo espiritual, ele é muito forte com a presença dos ancestrais. Então, eles acreditam que esses ancestrais, quando eles não estão mais aqui nessa terra, eles estão em algum outro lugar, mas que é o mundo espiritual, que é onde todos nós vamos um dia nesse mundo espiritual também. E esses ancestrais, eles continuam honrando os ancestrais mesmo depois de mortos, através desses rituais, entendeu? Então, não é que eles têm uma religião, não existe religião africana. A gente tem esse costume de falar religião africana, mas não é uma religião, é parte da vida, é a vida, é a vida deles mesmo, é o alimento do corpo e da alma, é isso. Não é a mesma ideia de religião que a gente tem aqui. Só isso. Aí do livro, foi bem terapêutico para mim ler, porque é minha vida. E não é que é só minha vida, não é uma coisa pessoal, é vida da minha comunidade, é vida dos meus ancestrais, é vida das pessoas negras. Então, realmente, para mim é muito difícil não ter me emocionado muito, em muitos pontos. Na questão da violência, na questão da gente não ter direito à terra, na questão do alcoolismo, do vizinho lá que bebia e batia na esposa. Isso é parte da minha vida. Isso aqui eu vivi muito forte, do silenciamento, da fome, tudo isso é parte da minha vida, né? Então, não é uma coisa que eu estou lendo e falando, nossa, como era difícil para eles. Não, eu sei o que é na minha carne. Então, é bem terapêutico ler e é muito emocionante também fazer essa leitura, ter feito essa leitura. Aí, uma parte que me chamou muita atenção, eu não marquei, gente, eu estava tão inserida na leitura, eu não fiz igual os outros livros que eu sublinho, marco, faço fichamento, só fui lendo, tanto que eu li esses dias, porque eu estava muito envolvida com o término da casa, então não estava lendo, né? Quando terminou a casa, eu fiquei tranquila aqui, aí eu peguei para ler, eu li em 2 dias, né? Porque eu não conseguia parar de ler o livro, nesse meu processo. Aí tem uma parte lá que eles falam, acho que é na parte da seca, quando veio a estiagem, e eles falaram da parte da comunidade lá, como que eles eram mais fortes. Eu acho que tem uma parte que eles falam isso, a força da comunidade, né? Quando eles se ajudam, um tem uma coisa e troca com os outros. E aí eu lembrei também do Descolonizar, quando teve uma parte lá que eles falaram dessa permuta, né, que é uma coisa, não sei se é no Equador, ou na Bolívia, ou no Chile, sei lá, que os nativos de lá ainda têm esse costume deles de irem para a praça, né, e fazer esse coisa de permuta. E eu acho
esse tipo de produção e de distribuição muito importante. E a gente não fala muito sobre isso, né? Essa permuta da gente trocar. Inclusive, Daniel, desculpa, gente, agora eu vou fazer um parênteses. Inclusive, Daniel, seus quiabos estão enormes lá e vai secar, e nós já tá, eu e a Rose já estava de olho lá, e a gente estava falando, vamos catar, porque vai secar lá no pé. Depois você fala o que a gente faz, porque nós estamos de olho, eles estão enormes. Então, essa coisa da permuta, né, da gente trocar... Mãe, faz um molho. Mãe. Né? Não, nós já estamos de olho lá. No... Fazer um molho dos quiabos lá com franguinho. Então, essa coisa da permuta. E eu estou morando aqui agora e os vizinhos têm muito isso, entendeu? De trocar as coisas, é muito legal isso. Ali a vizinha deu batata doce, aí a outra ali tem quiabo, a outra... Aí no Daniel, não, no Daniel tem quiabo, aqui tem jiló e tem mandioca. E a gente trocar as coisas, é muito legal isso. Eu não tenho nada ainda, gente. Eu tenho força de trabalho, só que eu troco... Eu troco as comidas deles pela minha força de trabalho. Eu ajudo a ir lá colher, fazer pamonha, ajudo a fazer as coisas. Mas é muito legal esse sentimento de comunidade, pertencer a uma comunidade e da gente poder trocar as coisas. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria ser uma coisa comum na sociedade, essa coisa da permuta, da troca. Aí, também uma coisa que me marcou muito no livro foi o que o Maurício falou, que foi a importância da escola, né? Aquela construção da escola é um marco importante. E dos professores, né? Como que fala da primeira professora, que é lá com 3 vezes na semana, parece com mau humor, e a Bebiana, né? Que virou professora porque ela gostava mesmo, e ela queria mudar, né, a vida da comunidade dela. E aí a gente percebe que esse projeto de precarização da escola, ele é desde sempre, porque todo mundo tem consciência que a escola é muito importante para a formação da sociedade. Então, uns trabalham para precarizar e quem precisa, né, e tem consciência, como eu acredito que nós, estamos trabalhando para melhorar. Então, nós vivemos nessa força, nesse cabo de guerra. Uns pensando em precarizar e outros pensando em melhorar, né, a qualidade. Aí, me veio, tanto para a escola como para a terra, veio aquela última frase do livro lá, né? Sobre a terra há de viver sempre o mais forte. Aí eu fico pensando, quem é o mais forte? Quem era o mais forte lá na terra? Se não tivesse os que produziam, como que os donos iam comer? Quem que é o mais forte? Eles são mais fortes porque eles têm o dinheiro? Mas o que eles iam fazer com esse dinheiro deles? E aí eu penso também na escola. Quem que é o mais forte na escola? Quem que está lá dentro dos escritórios, lá no ar-condicionado? Ou somos nós que somos mais fortes, que nós estamos lá diretamente junto com os nossos alunos? Agora, o que a gente faz com essa força? A gente tem consciência dessa força? Eles tinham consciência dessa força? A gente tem consciência dessa força? Quem que é o mais forte? Quem que vai... Porque os trabalhadores lá da terra, que era privado do direito de ter a terra, mas se eles fossem para qualquer outra terra, eles iam produzir, eles iam viver, eles iam conseguir viver, porque eles produziam e eles conseguiam se alimentar com o jatobá, com a abóbora, com a mandioca que eles produziam. E os donos da terra, eles iam lá buscar. Quando teve a estiagem, eles foram lá tomar o que estava sobrando dos outros, porque eles não sabiam produzir naquela terra, montoeiro de terra que eles têm. Então, o mais forte é o que produz. Agora, a gente não sabe lidar com essa força, né? E a gente é criado formado para ser inferior. Aí que vem também o que o Maurício falou, né, da importância dos jogos, do faz de conta, das brincadeiras. A gente era
O nosso faz de conta é para brincar de plantar, para brincar de ser inferior. Não é que isso é ser inferior, mas a gente é colocar na cabeça da gente que a gente só pode aquilo. Muitas vezes a gente não pode mais. Você não pode pisar mais longe do que isso. E a gente pode muito mais, né? Inclusive, as meninas tinham essa ideia, a Bebiana lá e a Belonísia. A Belonísia queria ficar na Terra, mas é porque a opção dela era o que ela gostava, era o que ela queria fazer e o que ela fazia bem. Ela tinha consciência. É isso que eu quero. A outra não, a outra queria ir fora e queria ser professora e queria outras coisas para a vida dela. Então, o que o pai e a mãe, né? Só para concluir, o que eu estava falando, na questão lá nós lemos um livro que é Liberdade Sem Medo, de quem mesmo? Que fala da escola Summerhill. E lá nesse livro ele cria as crianças assim com liberdade de escolher o que elas querem fazer, entendeu? Seja trabalho manual, trabalho intelectual, mas uma coisa que faça elas felizes, porque o objetivo dessa escola é que as crianças sejam felizes. Porque eu concordo com essa ideia de que nós temos que ser felizes no que a gente quiser fazer, seja ele... Por isso a gente não tem essa diferenciação do que é melhor, do que é pior, do que é clássico, o que não é clássico. O importante é a gente ser... Alexander New. A gente ser feliz com o que a gente quer fazer. Eu acho que é uma parte muito importante da gente disseminar, que a nossa sociedade deveria ter. Não ter essa diferenciação de trabalho intelectual e trabalho manual. Tudo é importante, tudo é necessário. Eu acho que na nossa sociedade nós estamos muito doentes, nós temos muitas concepções que precisam ser mudadas, porque nós estamos se apegando à poeira. É isso que eu sempre penso, a gente se apega muito à poeira, né? E fica correndo atrás do ouro de tolo. A gente precisa começar a pensar o que é realmente importante, o que realmente faz a diferença. E a gente não pode estar nesse mundo simplesmente para ficar correndo de um lado para o outro, desesperadamente, competindo uns com os outros. A gente precisa viver o tempo que a gente for viver aqui feliz, né? Então, essa parte da imitação dos adultos, do jogo que faz conta, a importância que nós adultos temos para a formação dessas crianças, porque eles estão olhando para a gente e vendo o que é importante. Eles vão nos imitar e vão nos seguir, né? Então, a nossa responsabilidade é grande. Renato? Está me ouvindo? Sim. Tá, eu vou ser um pouco breve aqui, porque os colegas já explanaram boa parte das coisas que eu falei. E quando eu terminar aqui, eu vou dar uma ligadinha um pouco da internet, aí eu volto rapidão, porque ficou de mim aqui 9 horas. Acho que a questão da religiosidade foi colocada, é muito importante. A questão do cavalo, assim, eu já tinha noção mais ou menos do que era o cavalo, mas ficou claro para mim agora o que é do cavalo, né? Da religião afro. E outra coisa, eu acho que a Eliane pontuou é muito interessante, assim, acho que é preciso a gente sempre refletir essa questão da diferença entre a espiritualidade e a religiosidade, ou a religião. Eu no Feita Urbano, como eu a Eliane foi comigo, e a gente viu umas regras lá dentro, né, que diferenciavam homem de mulher, né, inclusive tendo envolvimento com uma colega nossa anarquista, que inclusive se queixou de se adequar àquilo, né? Então, assim, a gente vê essa questão. Meu irmão mesmo ele é kardecista e ele fala para mim, nossa, eu estou sem espírito, eu estou de branco, todo mundo tem pé de branco, essa regra X, regra Y, você pode correr. Isso não existe. Isso é criação do ser humano.
Então, assim, eu estou lendo uns livros também sobre a África, principalmente do povo Bantu, e mostra a questão da espiritualidade, que é muito importante. Eles têm os espíritos ancestrais, que ele me falou, que eles sempre escutam, sempre fazem alguns ritos, né, para escutar, e também tem os espíritos locais, né, das cachoeiras, elementos da natureza. A espiritualidade é muito forte, mas assim, eu sempre desconfio quando essa espiritualidade começa a institucionalizar, começa a criar certas hierarquias, certas regras que são criadas pelos homens, e não necessariamente pelas entidades espirituais. Só essa questão que eu queria pontuar aí. Eu acho que sobre a espiritualidade, sobre a religião, os colegas já explanaram muito bem. E para finalizar essa parte, a questão que mesmo ele dando um caráter muito forte a questão da espiritualidade, ele não perde o foco da questão material. Embora tenha essa questão espiritual muito forte, e uma coisa determina a outra, por exemplo, a espiritualidade determinou a questão da escola, né? Mas, em última análise, né, seguindo a linha marxiana, o trabalho, a economia que vai determinar o restante. A economia, o trabalho e em termos de ação humana. Porque a gente viu que teve toda a questão da escola, tudo, mas não era só a escola, que teve que ter a ação. E o marido da Viviana, né, que vai organizar os camponeses para a luta, inclusive paga com a própria vida. Então, mostra que, embora haja escola, embora haja esclarecimento, você ataca aquela ideia do messianismo pedagógico. Pronto, agora tem escola, agora tem estudo, todo mundo vai crescer. Não. A questão central ainda é o quê? A propriedade, porque a propriedade é a terra. Então, a terra é o meio de produção ali. Naquela realidade ali, o meio de produção ali era a terra, né? Não era fábrica, né? Então, era a terra. Então, a questão fundamental é a socialização dos meios de produção. Embora você tivesse toda essa intervenção, todo esse caráter religioso, fica claro que é importante essa espiritualidade, mas, em última instância, o que vai determinar, inclusive, a qualidade de vida, como as pessoas vão viver, porque sem os espíritos das entidades não vão poder atuar. É justamente o que? A posse dos meios de produção, que é o quê? A terra. Então, essa luta é travada e isso mostra, não sei se para mim, eu não sei se eu entendi mal, me parece que uma das irmãs que desapareceu durante a noite, elas estavam fazendo justamente a armadilha lá para matar o fazendeiro, para se vingar, porque o fazendeiro que encomendou a morte do marido dela, né? No Brasil, está até meio confuso. Enfim, eu sei que fica claro ali que, em certos momentos, você tem religiosidade, você tem a questão da educação com a escola, que é fundamental essa questão da escola, mas que isso em si, ele, mesmo assim, demanda uma ação concreta, que é a ação organizativa do rapaz lá, que eu já esqueci o nome também, me perdoe, mas eu li tudo, gente. E também a ação da irmã lá, que foi lá e fez justiça com as próprias mães. Então, tudo isso é colocado. Então, o autor ele não se perde nessas ideias típicas liberais de a escola agora vai melhorar tudo, mas a religião espiritual vai melhorar tudo. Não! Então, a parte que é necessária para a luta de classe, mas a gente vai ter que fazer a combater na prática esse poder estabelecido. E a questão fundamental ali, como fica claro no livro inteiro, é a posse da terra, a socialização dos meios de produção. Sem a socialização dos meios de produção, a gente pode ter a espiritualidade que for, a gente pode ter a educação que for, que nós vamos mudar a nossa situação. É lógico que, dependendo da espiritualidade, dependendo da educação, ela vai contribuir para o desenvolvimento de uma consciência de classe e para uma ação prática coletiva para mudar as bases produtivas, né? Como diria Paulo Freire, a educação não muda sozinha a sociedade, mas sim ela, a sociedade não muda. Então, é uma coisa que é uma coisa dialética, né? O processo de educação, ele ocorre, inclusive, muitas vezes a educação se dá na própria prática, na ação coletiva que os indivíduos se educam, né?
foi uma das grandes contribuições de Thompson, quando ele considera que a classe ela só existe enquanto consciência de classe. Que classe não é nós que ganhamos o mesmo tanto, vivemos no mesmo bairro. Né? Isso aí pode ser classe em termos assim, abstratos. A classe é quando nós, que ganhamos o mesmo tanto, somos da mesma profissão, nos entendemos enquanto sujeitos coletivos e imbuímos uma prática coletiva contra uma classe estabelecida, contra o status quo. Aí você tem a classe. Então, a classe só existe enquanto consciência de classe. Falar de classe daquele de 1.000 a 2.000, de 4.000 a 5.000, é totalmente abstrato. É simplesmente um critério economicista, econômico, né? Não é um critério de consciência, um critério de consciência de classe, né? Que é o que nos importa. A mesma coisa de dizer que nossos professores são classe. Não, eu entendo que está no estágio ainda pré-corporativo, porque nem as demandas corporativistas a gente não consegue entender. Então, só finalizando, é muito interessante isso, porque o papel da escola e da religião e da atividade do menino lá no sindicato é importante para mostrar que sem a luta coletiva, sem a consciência de classe, eles não conseguiriam subverter a ordem vigente e, ou seja, ganhar sua terra. Tanto que no final tem alguns lá que começam a construir de alvenaria, né? Ou seja, foi o ato prático de contestação, de fazer uma casa de tijolo ali, que um começou, o outro imitou, que vai garantir a autonomia e vai começar a corroer as bases daquela estrutura de produção ali, totalmente arbitrária e autoritária. Então é isso. Eu vou tentar continuar a partir daí do que o Renato Regis falou. Então, essa questão da consciência de classe, né, que é uma questão que tem que ser bem trabalhada e bem lembrado, né? E o livro ele traz elementos para a gente refletir a respeito disso, sim, né? E essa questão da classe também, ele tem um outro elemento importante, que é a da propriedade privada. E no caso aí está falando da terra, né? Que é, na verdade, a básica. E também tem uma outra questão, que a Eliane tocou mais ou menos um pouco nisso também, que é quem é que precisa de quem, né? Porque é colocado, principalmente aí pelo pensamento liberal, né? Quem que precisa de quem? Normalmente o pessoal fala, não, a nossa sociedade precisa dos empresários, porque é o empresário que dá emprego, né? Então, assim, sem um empresário não tem emprego. Então, vocês são contra os empresários, mas quem dá emprego é o empresário. Se não tiver empresário, não tem emprego. E a gente é convencido disso, né? É incrível, né? E ali naquele momento ali também, parece que e aí eu lembro de Marx, quando ele trata de ideologia, né? Inclusive nós lemos, né? Que é inculcar no trabalhador a ideologia de quem é proprietário, o pensamento de quem é proprietário. Então, quando se diz, por exemplo, olha, nós permitimos que você venha aqui, more aqui nessa terra, porque aí você vai poder ter sua mandioca, seu arroz, a sua batata, etc., né? Mas você não pode construir a casa de alvenaria, você tem que construir só a casa de barro, de madeira. Então, porque a questão da propriedade está muito bem colocada, né? Porque dizendo assim, você é que precisa dessa terra, e nós, que somos os proprietários, não precisamos de vocês é que precisam da nossa terra, nós já temos a terra. Mas é interessante, né? Porque lá naquele momento que a Eliane lembrou de novo, lá tem um momento em que o cara vai lá na casa deles e rouba, né? Que é literalmente um assalto, né? Pegou lá as abóboras, as batatas e levou, simplesmente, no meio lá da seca, né? Então, quem é que precisa de quem ali? Quem que precisa daquela terra? O que é aquela terra sem o trabalhador, sem o trabalho? Né? Então, o que é uma empresa sem o trabalhador, sem um empregado? Né?
o cara vai abrir uma empresa, beleza. E aí tudo bem. Ele não precisa do empregado, né? É um favor que ele faz abrir emprego, né? Quando teve a reforma trabalhista, não, mas vai aumentar os empregos, porque essas despesas que os empresários têm impedem eles de abrir postos de emprego. E, assim, foi em 2017, né? Abriu algum posto de emprego? Abriu nada. Porque, na verdade, uma empresa, qualquer ela que seja, né? Assim, por mais caro que seja a mão de obra, ela sempre vai contratar, né? Aquela mão de obra. Se o cara lá, por exemplo, fechou um negócio e precisa entregar uma encomenda, ele vai ter que contratar. Se ele tiver que pagar muito, um salário alto, os direitos trabalhistas, ele sabe que ele vai ganhar menos, o lucro dele vai ser melhor, mas ele vai contratar, entendeu? Agora, se vem um governo, vem a coisa, diminui as leis, né? Diminui o salário, diminui as despesas trabalhistas, ele só vai aumentar a margem de lucro dele. Mas ele precisa do empregado, né? Ele precisa do trabalhador ali, o tal do empresário. Então, a mesma coisa é o agronegociante, que na nossa sociedade a gente acabou confundindo, né, os termos produtor rural com agronegociante, né? Aí o agronegócio, o Brasil precisa do agronegócio, né? Mas, na verdade, o Brasil precisa é do produtor rural, do trabalhador, né? Infelizmente, a gente misturou as duas coisas. Infelizmente, não. Eles fizeram de forma e a gente engoliu, né, essa ideia, né? Então, nós precisamos do agronegócio. O agronegócio é que salvou o Brasil, sei o que, no meio da crise e tudo mais. Salvou o quê? Se a gente... Mato Grosso tem a maior quantidade de bois, né, do Brasil. O maior rebanho bovino do Brasil é o Mato Grosso. No entanto, há poucos dias a gente viu lá em Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, as pessoas lá na fila para pegar osso de graça, o osso que ia para o lixo, né? Então, assim, o que adiantou o agronegócio? O que adiantou o Mato Grosso ser? O que adiantou Cuiabá ser a capital do agronegócio, né? Ter a maior quantidade de bois, as pessoas já estão morrendo de fome porque não tem carne, né? Então, a mesma coisa ali e esse livro ele trata muito bem disso nesse sentido, né? Essas coisas todas me vieram, né, à mente assim, com a leitura. Então, acho importante. Tem um outro momento também do livro que ele fala sobre a coisa de ir para a cidade, né? Essa relação entre cidade e campo, né? Tem alguém que fala assim, lá na cidade, como é que você vive na cidade? Na cidade, tudo que você precisa de um dinheiro, né? Ele fala que você precisa de dinheiro para tudo, né? Aqui a gente não precisa de dinheiro, né? Aqui tem a abóbora, tem o quiabo, tem a pimenta, por mais difícil que seja, a mandioca, a gente planta, dá ou não dá, mas a gente dá um jeito lá, a gente tem o jatobá. Agora, na cidade não tem nada, porque tudo você precisa do dinheiro, né? Então, outra questão também, que nós fomos convencidos de que o dinheiro, que o capital é o fundamento, é o principal, que nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos de capital, né? E, na verdade, a gente não precisa. Nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de capital, nós não precisamos do empresário, nós não precisamos de empresa, nesse sentido aqui, para ter emprego. O emprego, ele existe, está aí. Aliás, até mesmo essa questão, né, da palavra emprego, né, a questão complicada, porque, na verdade, é o trabalho, né? Então, tem a diferença entre trabalho, emprego remunerado ou não remunerado. Todas essas questões me vieram à mente quando eu estava lendo, quando eu li o livro. E assim, mais uma vez, eu acho que eu vou encerrar por aqui, assim, vou falar da qualidade mesmo da escrita e da condução da narrativa do autor, né? Pegando essas três narrações, tocando nesses pontos, acho que fundamentais para nós aí,
Assim, a última coisa é que alguém há poucos dias me falou a respeito desse livro, fazendo uma crítica. Que eu acho que eu sou muito revolucionário, assim, eu acho que quis dar uma alfinetada, mas esse livro aí ele virou moda, ele virou modinha agora, né? Porque eu não sei se o Itamar é ou não é filiado ao PT, alguma coisa assim, mas sei que acho que o pessoal do PT, ou o pessoal dessa esquerdinha que está... Quer dizer, me desculpem a expressão. Está fazendo muita festa com esse livro e tudo mais. Mas então eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, essa crítica, mas assim, independentemente das questões eleitorais ou eleitoreiras que estejam, o Brasil hoje caiu, né? Infelizmente, assim, a obra, para mim, ela está acima disso, né? E por mais que ela possa servir para algum projeto político aí, partidário, não sei, o pessoal consegue fazer tudo, né? Consegue fazer merda de tudo, né? Então alguém pode até conseguir desse livro, mas eu acho assim, que para mim ela tem um valor intrínseco, ela tem um valor por si só, independentemente de ter moda, de ter vendido muito, ter ganhado prêmio, não ter ganhado prêmio e tudo mais. Eu acho que foi para mim muito importante e muito emocionante também, muito emocionante mesmo. A narração e a narrativa dele. Né? É isso, obrigado. Então, aqui pelo tempo a gente tem mais uma fala, né? Continuando ainda na linha de apontamentos que eu fiz ao longo do livro sobre a questão da escola, ali na página 97, e aí já é a Belonísia que está narrando, né, do ponto de vista dela. Belonísia é a irmã que teve a língua decepada, e ela vai falar sobre a professora, né, para a gente pensar um pouco sobre nós professores, né, não individualmente, mas coletivamente, né. Não me interessava por suas aulas em que contava a história do Brasil, em que falava da mistura entre índios, negros e brancos, de como éramos felizes, de como nosso país era abençoado. Não aprendi uma linha do hino nacional, não me serviria, porque eu mesmo não podia, porque eu mesmo não posso cantar, né? Aí ela leva para o individual, mas se a gente olhar para a história, né, que é contada, ou as falsas histórias que são contadas sobre o nosso país, né, e como foi escrito o nosso hino nacional, ele realmente não serve para nada, né, só para ser tocado em Copa do Mundo e na premiação das Olimpíadas, talvez. E aí ela continua, né? Aí na página 99 tem uma outra passagem em que ela relata, acho que eu não sei se foi o Borges que comentou, eu não lembro quem foi que comentou, sobre a questão da relação dela com o pai e a opção dela, né, acho que foi Eliane, a opção dela de trabalhar na terra, né, de trabalhar no trabalho manual. Na página 99, o segundo parágrafo. Poder estar ao lado de meu pai era melhor do que estar na companhia de Dona Lourdes, com seu perfume enjoativo e suas histórias mentirosas sobre a terra. Ela não sabia por que estávamos ali, nem de onde vieram nossos pais, nem o que fazíamos. Se em suas frases e textos só havia histórias de soldado, professor, médico e juiz. Então, assim, é para a gente refletir, né, sobre a formação dos professores, né, e sobre aquilo que a gente está ensinando, o que a BNCC está impondo, que seja ensinado nas nossas escolas, acerca da religião, acerca da história, né, se realmente as nossas crianças estão interessadas em aprender aquilo daquela forma, se aquilo tem a ver com a realidade que elas estão vivendo, né, Eliane, numa ocupação, né, ou numa invasão, que seja, né?
porque aquilo não ia de encontro à necessidade, à própria realidade da Belonísia. Era atrativo para a irmã, né, para a Bibiana, que vai se tornar professora. Sobre o aspecto que você falou, eu acho que a priori nós temos que ensinar às nossas crianças, de uma forma geral, aos nossos jovens, todo o conhecimento disponível, para que eles possam fazer uma escolha consciente, né? E não o contrário, eles escolherem primeiro antes deles conhecerem, né? Eles precisam ter acesso à literatura de boa qualidade, eles precisam ter acesso aos conhecimentos da biologia, aos conhecimentos históricos, de todas as formas possíveis, para depois, no início, né, da sua juventude, poder fazer escolha se eles querem ir para um trabalho mais manual, se dedicar a um trabalho na terra, né, investir, às vezes, num outro tipo de trabalho, um trabalho artístico, né? É muito ruim quando você não tem escolha, né? Quando você não tem acesso e a única escolha que você tem é aquela. A vida, de certa forma, da Belonísia conduzia isso a ela, né? Falta de condições, falta de escola tardia, escola ruim. Então, de fato, ela ia aprender muito mais, né, com a irmã e com os pais do que realmente na escola. Então, a escola não servia para ela porque a escola não era adequada à Belonísia, né? Ela não se adequava à Belonísia. E mais servia a Bibiana. Mas, enfim, eu acho que o grande papel da educação é abrir, né, a mente das nossas crianças, dos nossos jovens, para a realidade histórica que existe no Brasil, como, de fato, foi formada a sociedade brasileira e como se constituiu, né, as classes sociais no mundo, de uma forma geral, para que eles possam fazer escolhas corretas, igual o Renato falou. A educação, por si só, não vai mudar a realidade, mas sem ela fica muito difícil, porque a gente acaba caindo na crendice, né? Ou nas más religiões, como já foi mencionado. E um pouco mais abaixo, nessa mesma página 99, a Belonísia cita uma ideia, um pensamento que seria do Zeca, né? Ele fala assim: se o ar não se movimenta, não tem vento, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida, né? Eu me apeguei aí por causa da palavra movimento, que tem a ver com uma relação com a educação física, com certeza, mas tem a ver também com um pouco que a gente já faz, né? Então, a gente tem que se movimentar nesse sentido, né? De ter outra perspectiva, de conhecer outras formas, que não só aquelas que foram impostas para nós, né? Coisa que nós fazemos, né? Quando a Helene fala em troca, em compartilhar, né? O Coletivo Praxis tem feito isso, né? A gente tem compartilhado muitas abobrinhas, né? Mas também quiabos, né? E outros quitutes aí entre nós, né? Parafraseando, claro, essa ideia de compartilhar aquilo que a gente pode produzir, né? Mas nós produzimos conhecimento e a gente está aqui compartilhando, dividindo, cada um dentro da sua perspectiva, dentro da sua leitura de mundo. Então, assim, é um livro muito rico, e aí a gente poderia ficar mais horas, como sempre, né, falando. E olha como essa questão da escola é interessante. Lembra que eu fiz aquela citação lá das crianças brincando com barro, né? Mais à frente, já na segunda parte, que é narrada pela Belonísia, ela volta na questão do jogo e da brincadeira. E ela fala assim, na página 145, quase no final: brincavam de casa e escola, de roça e de caça, e eu olhava saudosa, recordando minha infância na beira do rio Tinga. Aí ela já estava adulta, recordando as brincadeiras que ela fazia e observando outras crianças brincando. E aí, já quando ela adulta, as crianças já brincavam de casa e escola, não só mais de cozinha ou de arar a terra, porque agora aquelas novas crianças conheciam a escola, né? Conheciam uma outra realidade. Então, quando a gente fala do conhecimento dos clássicos, aí colocando entre aspas, nós estamos falando daqueles conhecimentos que vão fazer com que as pessoas tenham acesso à cultura, tenham acesso à ciência, tenham acesso a todas as informações e não caiam, né, no que a gente está vivendo agora desse negacionismo ou de acreditar em falsas ideias, em falsas crendices, em falsas mensagens. Enfim, então, o livro é repleto dessas pequenas
nuances, dessas pequenas situações que o autor faz, em que ele está retratando a própria realidade que a gente vive, né? E para encerrar a fala, lá no final, já a entidade falando, né, na página 259, quase no finalzinho mesmo, ela fala assim: sem Deus, e é colocado em minúsculo, sem Deus, sem remédio, sem justiça, sem terra. Se esqueceram da encantada, seu nome talvez não seja mais lembrado, e a encantada vai esquecendo de quem é. Muito se aproxima a sua hora. Aqui a encantada, para mim, assim, de certa forma, claro que tem, com certeza tem várias análises, mas é o que a gente estudou com a Bell Hooks, né? Encantada, para mim, que representa uma coisa que a gente tem esquecido no mundo atual, que é o amor, né? No mundo de competição, no mundo de tantos conflitos, de tanto preconceito, né? De tanto atraso, apesar do avanço tecnológico, né? A gente está se esquecendo, né? Daquilo que é mais importante, né? Que é o amor. Então, a Encantada representa, talvez, aqui esse amor que falta para a gente poder compartilhar mais, para a gente abraçar mais, para a gente poder pensar mais no próximo, né? E é perigoso, porque aí o fim do amor é o início da barbárie. Dá tempo de fazer uma fala aqui? 6 minutos. 53. Beleza, acho que dá para concluir essa rodada, né? Então, essa última parte aqui, eu quero falar sobre a questão da terra, né? Eu não sei se vocês já tiveram aí como é que eu posso falar? Eu não sei se vocês já tiveram aí o dissabor de trabalhar de peão para os outros, de morar em terra dos outros, assim. É que eu disse no começo, né? Essa obra, ela é emocionante, ela emociona do início ao fim, né? Eu já tive essa possibilidade, né? Com a minha mãe, a gente morou em várias fazendas como peões, né? Ali a gente tinha o direito à moradia, né? As fazendas geralmente têm uma casa, e de fato não é uma casa igual a do patrão, né? É fácil identificar onde é que os peões moram, né? Dentro de uma fazenda. E em alguns lugares a gente tinha a possibilidade de engordar um porco à meia, né? Mas um porco à meia com alimentação por nossa conta. Em alguns lugares você ganhava o soro, alguma coisa ali do patrão, né? Mas era sempre à meia. O quintal, o que dava no quintal quando tinha, pomar alguma coisa, era do dono da fazenda. Criar galinhas, por exemplo, algum animal de pequeno porte, não podia, né? Quer dizer, se você quisesse comer frango, um arroz com galinha, você tinha que comprar a galinha. Porque você não podia manter ali no seu quintal, mesmo que se você tivesse, né? Veja que parece que as coisas vão piorando, né? A gente tem essa conversa do salário, né, Daniel? Do empregado, do direito trabalhista, mas parece que a gente tem a impressão que as coisas vão melhorando, mas não, bicho, não melhora nada. Quer dizer, vai piorando, né? Então, essa coisa da terra sempre me chamou muita atenção também, né? Eu estava vendo aqui, o Brasil fez uma opção aí pelos grandes latifúndios, né? Aí o Daniel e o Renato têm propriedade para falar disso, se quiser acrescentar depois. Mas é interessante que, na atualidade, esses grandes latifúndios, essas grandes porções de terra que tem um dono, né? Às vezes um grupo, elas representam 0,7% das propriedades no Brasil, né? Eu dei um Google aqui, né? Só que esse 0,7%, segundo o INCRA, representa 50% das propriedades rurais no Brasil. Quer dizer, mesmo sendo tão pequeno grupo de propriedades, ainda tem uma porção enorme de terras, né? E, por outro lado, 60% das propriedades menores, aí que dão aí para a gente entender, que dá aí cerca de
2 alqueires e meio, alqueire goiano, né, cerca de 250 mil metros quadrados, 60% delas vão representar também aí uma porção, uma parte muito pequena, né? Isso chega aí a 5% do território nacional. Quer dizer, então, existem muitas propriedades de pequenos, né, de pequenos grupos, né, propriedades familiares, mas que no todo representam um número muito pequeno. Aí, lendo esse livro, eu comentei com a minha filha, né, a minha filha mais velha, né, sobre a questão de quem ganhou terra no Brasil, né? A gente sabe que, para os imigrantes europeus, se eu estiver errado, os colegas me ajudam aí. Eles tiveram um incentivo, ou ganharam, ou tiveram um incentivo muito grande, né, para poder se instalar. Eu lembro, não sei se o Renato está ouvindo aí, lá no livro da Santa Dica, Renatão, em algum momento lá naquele movimento para o Oeste, Daniel, você me ajuda aí, lá com... Foi o Getúlio Vargas, né, não sei, algum governo desse aí, parece que vendia as terras, dava as terras quase que de graça para as pessoas, né? Ou seja, para os descendentes diretos ali dos europeus, os caras ganhavam terra, né? Ganhavam porções de terra, né? Tinha todo um incentivo ali para as pessoas se instalar. E por que isso não aconteceu no caso dos descendentes de escravos, né? É lógico que a gente sabe por quê, mas assim, é interessante porque volta e meia a gente escuta aí aquela conversa, né, de que preconceito é só nos Estados Unidos, né? Preconceito racial, discriminação. Aqui nós superamos isso. Não há necessidade de trazer essa conversa, colocar essa conversa em pauta, né? A gente escuta, eu escuto muito aí a galera falando que é criar um problema que não existe para o Brasil, né? Um problema de discussão disso, né? Sobretudo em relação à terra, né? O que a gente está falando aqui, né? Se teve esse grande incentivo por parte de alguns imigrantes europeus, né? Que é uma contradição assim lascada. A terra está em mãos de poucas pessoas e quem precisa e quem precisava de ter a terra porque trabalhava a terra, porque vivia da terra, não tem terra, pô. De fato, é um problema que a gente precisa discutir mais, né? Essa questão da propriedade, né? Que é extremamente problemática. Eu tenho um sonho, né? De ter um pinguim, né? Eu tenho muita vontade de ter uma porção de terra. Não precisa nem ser grande demais, Daniel. É assim, é um pedacinho de chão. Só que o negócio, Daniel, a propriedade privada, né? Os caras, assim, quando se apropriam das coisas, até para você comprar é inviável, não é? É impossível um pobre, uma pessoa assim de mediana, possuir terra nesse país, né? A não ser que você vai aí para essas irregularidades aí nas extremidades do país, né? Mas aqui é impossível, né? Ou seja, a terra no Brasil, aforante esse discurso do agro, né? De que produz riqueza para o Brasil, o restante é luxo. O restante das pequenas propriedades que não estão nas mãos daqueles que realmente precisam é extremamente supervalorizado, né? Para você comprar aí uma pequena porção de terra aí é um absurdo, né? Então, assim, são assuntos assim que essa obra traz, assim, que vale mesmo a discussão, né? A reflexão, né? Tudo muito importante, tudo muito válido, né? Tudo muito atual. Então, a leitura dessa obra foi muito, muito proveitosa, né? Então, é isso, gente. Obrigado. Para pontuar as considerações finais aqui, eu coloquei uma questão tem uma parte lá na página 170, que a Belonísia fala, eu vou ler a parte toda, a página toda. Se soubesse que tudo que se passa em meus pensamentos, essa procissão de lembranças, enquanto meu cabelo vai se tornando branco,
serviria de coisa valiosa para quem quer que fosse, teria me empenhado em escrever da melhor forma que pudesse. Teria comprado cadernos com o dinheiro das coisas que vendia na feira, e os teria enchido das palavras que não me saem da cabeça. Teria deixado a curiosidade que tive ao ver a faca com cabo de marfim se transformar na curiosidade pelo que poderia me tornar. Porque da minha boca poderiam sair muitas histórias que serviriam de motivação para nosso povo, para nossas crianças, para que mudassem suas vidas de servidão aos donos da terra, aos donos das casas na cidade. Quando Bibiânia já morava novamente entre nós, passei a ler tudo o que visse em suas mãos, os de Severo. Passei a sentir fome de leitura. Levava livro até para a sombra do descanso na roça. Essas histórias que encontrava nos livros e ouvia da boca do povo vão se desenrolando em minha cabeça como um novelho de malha de apanhar peixe. Quando sento quieta para costurar uma roupa velha ou levanto a enxada para devolvê-la de novo ao chão, abrindo covas, arrancando as raízes das plantas, é que esse fio que tem sido meu pensamento vai se fazendo trama. Nessas horas, eu que tomei raiva de homem, que nunca mais quis me deitar ou casar com homem, talvez deitasse de novo só para ter filhos, para ter com quem sentar, para desfiar essas histórias que não me abandonam. Talvez lhe desse uma pilha de cadernos velhos manchados de umidade da chuva ou roídos de traças, para que lessem e pudessem entender do que somos feitos. Gente, essa parte é maravilhosa, eu acho maravilhoso, porque ela que não queria estudar. Era Belonise, ela não queria estudar, ela não aguentava aquela professora que não falava da história dela. Aí, quando a Bibiana voltou falando da história deles, e que eles se identificaram, porque aí tem uma questão de identificação muito importante, que ela se identificou, ela não queria parar de ler essas histórias, e ela queria ter filhos para poder contar essas histórias, para que eles sejam formados diferente do que ela foi. É muito rico e muito importante isso, da gente saber a nossa história. Por isso é muito importante, tanto no Descolonizar, tanto que, dos livros que eu li sobre os indígenas aqui também, o Krenak, que ele fala, é muito importante a gente se conhecer. E ela fala, para a gente saber quem nós somos. Nós temos que saber nossas histórias por nós mesmos. Nós temos que nos conhecer. Essa é uma coisa muito importante. E aí, olha como é complicado e é necessário ao mesmo tempo. Além de a gente aprender os conteúdos acumulados historicamente, que é extremamente importante, porque foi através desses conhecimentos que ela se transformou, que a irmã dela trouxe, mas aí como é importante a questão que nós estávamos falando sobre o livro que nós lemos anteriormente. O que é importante ensinar? Entendeu? E como? Porque aí a gente tem que conhecer esses alunos com quem a gente trabalha. Falar com esses meninos, falar com os negros e indígenas e falar com os trabalhadores, filhos de trabalhadores, como se a gente estivesse falando para a burguesia, não vai acrescentar muito para eles, que eles vão ter raiva da escola, que eles não se identificam, eles não se veem. Então, é importante se ver dentro da escola. É importante se ver dentro dos conteúdos, é importante se reconhecer ali. Então, além de aprender a ler, escrever, interpretar, resolver os problemas, que é fundamental, é preciso esse autoconhecimento, essa necessidade dele se ver ali onde que a gente está falando. Então, para isso, a gente precisa conhecer essas pessoas. E uma coisa que falta muito nas escolas, que falta muito na sociedade, é essa formação emocional. A gente precisa ter, além de ter inteligência cognitiva, a gente precisa ter inteligência emocional. E a gente precisa essa construção de inteligência emocional. A gente não pode ficar só nos conteúdos. E aí, quando o Maurício fala da questão da Bell Hooks, da questão do amor, é essa questão. Não dá para ficar só nos conteúdos. É necessário o amor para a gente olhar para aquela pessoa que está na nossa frente e querer conhecer aquela pessoa para poder falar com ela na linguagem dela
mas uma linguagem que leva ela adiante, que ela queira ler os livros, que ela queira conhecer mais histórias e que ela saiba quem ela é e que ela saiba que ela pode mudar o mundo. Agora, outra parte que me marcou muito nesse livro foi realmente quando a entidade fala, né, como que eles mudaram um pouquinho, porque eles não ganharam a guerra, né, como eles mudaram, ganharam uma batalha lá porque o dono da fazenda, né, já estava implementando uma opressão lá no meio, e como eles transformaram aquilo. E aí foi através de uma violência revolucionária. Eu lembro que em um dos estudos lá no começo, o Maurício falou, nossa, mas como que a gente muda isso? A gente coloca um vírus, e o vírus é uma coisa que vai destruir mesmo, é uma violência, né? Aí a gente pensa, só que a questão e é uma coisa que eu penso muitas vezes também, quando a gente estava fazendo greve, se eles não respeitam a gente, e se eles não reconhecem o nosso direito, se eles não sabem o que é a justiça, então eles têm que ter medo. Não tem como. Porque respeito, ou eles têm respeito ou têm medo. E o que eu achei muito interessante é porque elas não, foi muito essa entidade que trabalhou, porque, entre aspas, aí foi a entidade que trabalhou na Bebiana, ela possuía a Bebiana, ela fazia Bebiana de cavalo, para à noite ela sair, porque ela não lembrava. Ela falou com tanta convicção na delegacia, é porque ela não lembrava. É isso que eu entendi. Ela não lembrava o que tinha acontecido, que ela era tomada pela a Santa Rita lá, que levava ela para fazer a cova. Quem lembrava bem, teve sangue frio mesmo, porque era da natureza dela, era Belonísia. Como ela não falava, também eles não podiam investigar ela pela fala, porque ela não falava, ela não ia poder falar, então esse silêncio foi importante para ela nesse momento, que eles não chamaram ela na delegacia para falar, mas ela teve aquela violência, aquela agressividade dela, que era dela mesmo, né, para cortar o pescoço do cara, com a faca que ela tinha guardado da avó, e jogar ele no buraco. Ela teve muito sangue frio para fazer isso, na cova que a irmã dela cavou sem saber que ela estava cavando. Aí, e como eles foram estratégicos, né, e não precisou meter a cara à tapa na frente dos poderosos, que eles têm as leis, e elas iam ser presas mesmo, elas não precisaram, elas foram inteligentes, mas plantaram medo ali. Eles ficaram, né, com o pé atrás, porque esse povo aí, eles têm uma organização que a gente nem consegue descobrir quem que está fazendo as coisas. Então, vamos ficar esperto com eles. Aí eu lembrei de Bacurau, né? Adoro aquele filme. Como é que fala? É um sonho, assim, é um desejo de que torne realidade. Eu acho muito interessante. Essas foram as partes que me chamou muita atenção, a questão da terra e a questão dessa necessidade de mudança, que é da ação mesmo, e é uma frase que eu sempre falo, assim, se eles não me respeitam, pelo menos que tenham medo. É isso, Renato. Renato entrou, gente, viu? Ele conseguiu. Pois é, depois de muita luta aí, boa tarde, ou bom dia ainda, né, a todos e toda. Bom dia a todas e a ela, né? Mas é isso, assim, eu queria falar mais em torno das falas de vocês, assim, mais esse último aí, mas, assim, o técnico da internet chegou e agora, para completar do vizinho do lado aqui, o cara tá roçando o mato, então, assim, tá bem ruim, assim, mas, assim, eu vou fazer só umas considerações finais, assim, eu acho que a obra, ela é muito vigorosa mesmo, acho que essas questões colocadas aí da propriedade, da ação coletiva, da religiosidade, acho muito importante, assim, finalizando, assim, gostei bastante da obra, né? Mas, assim, eu achei que o roteiro dela, assim, ele segue muito, muito próximo, assim, do Seara Vermelho, vou voltar nisso, né?
Então, quem tiver oportunidade de ler Seara Vermelha algum dia, dá uma lida lá, que eu acho que foi, inclusive, assim, um espelho assim, para ele escrever essa obra. Mas isso não é um ponto negativo, né? Eu acho que só uma observação assim, de que toda hora que eu li, eu lembrava de Seara Vermelha, do Jorge Amado. Então, assim, eu acho importante a gente continuar mantendo esse livro de literatura, né? Eu acho muito importante mesmo, a gente discute várias coisas, não só a história, mas conceitos, enfim, de acordo com o livro que a gente escolheu. Então, Daniel, parabéns pela indicação do livro. Eu tenho resistências em ler livros mais contemporâneos, assim, eu gosto de ler os mais antigos, e aí eu li esse, assim, e achei muito bacana, muito bom. E parabéns, assim, as colocações dos companheiros, assim, eu pude ouvir, assim, uns 80%, assim, bacana pra caramba essa questão. Bom, acho que todo mundo, assim, aprendeu, né, os elementos principais, a questão da religiosidade, questão da propriedade, questão da terra, da consciência de classe. Então, assim, essa é uma literatura boa, né, assim, felizmente, não querendo julgar, assim, mas fazendo comentário, né, eu fico triste quando eu vejo professores na escola com Augusto Cury na mão, né, falando que leu esses livros, porque, assim, não querendo ser petulante ou elitista, mas, assim, né, eu até falo com o Renatão, né, assim, a composição da obra de arte, né, essas coisas são um material de segunda ordem, né, Augusto Cury, essas coisas assim, e a gente percebe que muitas vezes os nossos colegas estão mergulhados nessas leituras, né? E Augusto Cury, perto de uma obra dessa aí, né? Fosse um gibi, né? Uma revistinha de banca, né? Assim, essas coisas são muito mais complexas, né? É ideal que tivesse mais gente aqui, mas enfim, né? Toda vez a gente fala isso e continua nós, mas eu já estou na minha mente, se continuar a gente já está ótimo, né? Quem não está aqui é que perdeu, né? Mas eu acho que seria fundamental se a gente tivesse perna futuramente, né? Tivesse também um grupo de estudo e leitura apenas sobre literatura, né? Mas, assim, é muito corrido, né? Mas aqueles grupos de leitura que tinha antigamente, acho que a Eliane participava do, né? Círculo do Livro, né? Que é muito bacana, sabe? Quando você tem um grupo de leitura e só literatura, assim. A parte também, porque é muita coisa boa. Mas, enfim, né? A gente vai até onde as nossas pernas aguentam, né? Então, é só isso que eu queria pontuar aqui. É uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã aí, né, discutindo esse livro. Então, eu agradeço, né, a oportunidade que o Coletivo Praxis colocou, né, para a gente, e o Daniel também, para a gente ler esse livro, foi muito importante para mim, e considero, assim, que seria importante para muita gente ler e entender nossa história, né? Fundamental, tudo isso que nós lemos aí, e é um livro curto, né, que a gente lê em pouco tempo, mas é muito profundo. Que quem tiver oportunidade, leia. Leia com o coração aberto, assim, para entender nossa história. Obrigada a todos, né, por estarem aqui, por a gente estar participando desse grupo, que é enriquecedor. Como enriquece nossa vivência, né, a cada estudo. Valeu demais. Até a próxima. Tchau, tchau.